Olá, você vai ver nesta edição. TCE faz levantamento para conhecer a situação do IPTU dos municípios. A auditoria de conformidade no DAE de Várzea Grande revela falhas contábil e patrimonial. Servidores da antiga SICMI e empresa são condenados a ressarcir o erário. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso realizou um levantamento em 116 cidades do estado para verificar as receitas próprias municipais. Confira os detalhes na reportagem a seguir. Esse levantamento realizado pelo TCE buscou avaliar a administração tributária de 116 municípios mato-grossenses em relação ao Imposto Predial Territorial Urbano, considerando a instituição, a revisão e a atualização da Planta Genérica de Valores, a PGV. Essa auditoria no IPTU integra o Plano Anual de Fiscalização do Exercício de 2018 da Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Além disso, o TCE possui uma resolução normativa de 2012, que determina ao Poder Executivo dos municípios de Mato Grosso a adoção de medidas a fim de melhorar o controle e a arrecadação dos tributos municipais, a fim de evitar o desequilíbrio financeiro orçamentário. Nesse levantamento, constatou-se que 56 municípios estão regulares com a revisão e a atualização das PGVs. 32 não possuem PGVs, 12 estão irregulares quanto à revisão e à atualização das plantas, 14 não contam apenas com a atualização das PGVs e, por fim, 2 cidades estão irregulares somente em relação à atualização das plantas. O relator do processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, determinou prazos até maio de 2021 aos municípios para que instaurem, revisem e atualizem as PGVs, de acordo com o cenário encontrado em cada cidade. Também determinou o encaminhamento de um plano de ação. Determinar o gestor dos municípios citados nos incisos 3, 4 e 5 para que encaminhe o plano de ação com cronograma para o cumprimento das determinações exaradas nesse acordo no prazo de 90 dias, nos termos do artigo 1º, inciso 11 da Lei Orgânica desse tribunal. É a síntese do voto, senhor presidente. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso apreciou uma auditoria de conformidade realizada no Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande. Veja agora como foi. Uma auditoria de conformidade sobre os atos de gestão do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande foi instaurada para analisar a dívida ativa e passiva nos exercícios compreendidos entre 2012 a 2017. A equipe técnica constatou que, em relação à arrecadação da autarquia, desde o exercício de 2014 até o primeiro trimestre de 2017, há uma inadimplência acima de 30% entre o valor faturado e o arrecadado referente aos serviços prestados. Essa dívida é de cerca de 98 milhões de reais. O volume dos recursos analisados nesta auditoria superaram o montante de 180 milhões de reais. Ao todo, foram apontadas 12 irregularidades de natureza grave. A equipe técnica relatou que houve limitação na execução da auditoria devido às precárias instalações da autarquia e à ausência de controle que permita aferir o montante da dívida ativa e passiva. Verifico que os apontamentos 1, 2, 3 e 5 estão relacionados à dívida do DAE com a concessionária de energia, pois referem-se ao fato do registro dessa dívida fundada ter ocorrido apenas em 2015, com base em valores informados exclusivamente pela credora, os quais foram questionados quanto à sua correção e, por isso, não se formalizou o termo de confissão dessa dívida. No meu entendimento, é impossível formalizar o termo de confissão de dívida sem antes confirmar os valores dos débitos. Fato esse alcançado apenas em 2017, em reunião realizada entre a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande e a empresa Energisa, com a participação do Ministério Público Estadual.
Outras 2 irregularidades também foram afastadas e a relatora do processo, conselheira interina Jaqueline Jacobsen, retirou a responsabilidade da prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos, visto que não era responsabilidade da gestora a adoção de providências para a realização da cobrança desses valores, e sim quanto ao pagamento dos valores devidos pela prefeitura ao Departamento de Água e Esgoto. Voto no sentido de conhecer a presente auditoria de conformidade e, no mérito, aplicar multa ao senhor Eduardo Abelaira Visoto no total de 24 UPFs-MT, ao senhor Ricardo Azevedo Araújo no total de 24 UPFs-MT, ao senhor Delci Baleiro Souza Júnior no valor de 6 UPFs-MT e ao senhor Osmar Alves da Silva no valor de 12 UPFs-MT. O Tribunal de Contas de Mato Grosso condenou servidores da extinta Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia, além de representantes de uma empresa, a ressarcirem os cofres públicos em quase R$100 mil. Isso porque, numa representação de natureza interna, foi identificada a compra de 42 computadores sem comprovação do recebimento. Acompanhe. A representação de natureza interna apreciada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso identificou que a extinta Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia do Estado comprou 42 computadores sem comprovação do recebimento, apesar de constarem no inventário físico-financeiro do órgão no exercício de 2013, o que configura despesa irregular e lesiva ao erário. A equipe técnica do TCE identificou que foi efetuada a despesa sem a comprovação do recebimento total dos computadores. 6 pessoas foram citadas no processo. Na defesa da empresa apresentada em plenário, foi alegado que, devido à falta de espaço para o armazenamento, a gestão decidiu que os bens fossem armazenados pelo fornecedor e que a maioria dos aparelhos foram adquiridos para atender os CAIs. Conforme eles eram inaugurados, os aparelhos eram entregues. No voto, o conselheiro relator Luiz Henrique Lima não acolheu as justificativas e documentos apresentados pela empresa e pelos servidores e manteve o entendimento de que foram lançados bens no patrimônio da secretaria sem o respectivo recebimento e de que foram realizadas alterações nos registros patrimoniais sem nota explicativa, o que evidenciou inobservância à Lei de Finanças Públicas. Não há nenhuma demonstração de que os computadores de fato chegaram. Tem fotografia com caixas de equipamentos, embalagens. Não sei se essas embalagens estão vazias, não sei se estão com os computadores com as especificações a que se destinam referentes a essa aquisição. Não sei se referem a esta aquisição ou a outra. Não há registro patrimonial correspondente a esses equipamentos. Sendo assim, o relator do processo julgou procedente a representação de natureza interna e determinou restituição ao erário em R$ 91.350. Voto também para condenar os senhores Afonso Henrique de Oliveira, ordenador de despesa, Márcio Luiz de Mesquita, secretário executivo do Núcleo Socioeconômico, e a empresa Maxmar Comércio, Importação, Exportação e Serviços, a restituição de valores aos cofres da SEDEC, solidariamente e com recursos próprios, no valor de R$ 91.350, devidamente corrigido. O Pleno ainda aplicou multas individuais aos responsáveis pelo dano ao erário. Foi determinada a atual Gerência de Patrimônio e Serviços da antiga SICME, atual Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que proceda à inserção dos bens no inventário físico-financeiro somente após o respectivo recebimento. E, em caso de alterações dos registros patrimoniais, que estes sejam respaldados por nota explicativa. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br
e em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!